Se estão procurando um grande programa de TV, o Saúde Master 126 foi feito para você. E nós temos um leque de grandes patrocinadores que, incorporados, nos ajudam nessa qualidade. Nós temos o DNA da saúde no Brasil. É o programa Saúde Master ao vivo aqui. Os indicativos estão aparecendo, muitos já estão habituados. A qualquer momento é só apontar a câmera do celular para o código QR e perguntar. O Instagram, neste endereço, está transmitindo agora ao vivo para todo mundo. O endereço da internet, muito conhecido, esqueça até o www, coloque só tvmaster.tv. E o YouTube, nas nuvens, também transmite agora em TV Master Play. Portanto, ao final de cada programa Saúde Master, o vídeo fica lá, é público, você assiste de novo, compartilha e ajuda concretamente a salvar vidas. Lembro que nós temos o oferecimento de grandes patrocinadores. Vão aparecer agora. Está aí a Clínica de Estética Avançada da doutora Gabriela Brasileiro, Arquimasmed, Arquitetura Clínica Hospitalar, um dos maiores sites de compras virtuais do Brasil, que é o encontreecompre.net, o Plano de Saúde Animal, Planvet Saúde, a Clínica de Oftalmologia Vision Plaza, o Laboratório Maurílio de Almeida e os produtos do Café São Brás, ou seja, a empresa São Brás. Notem que a qualidade também se reproduz nos nossos patrocinadores. Amanhã teremos um grande evento. Faz parte da Unimed de João Pessoa. A Unimed amanhã, já aparece aí, vai lançar o seu instituto. Até o nome é bonito. Instituto Unigente. Eu quero agradecer imensamente ao convite. Estarei, se Deus quiser, lá amanhã, na inauguração. É o lançamento do Instituto da Unimed de João Pessoa. Repito, Instituto Unigente, que tem à frente, na presidência do Instituto, o doutor João Modesto Filho, lógico, o grande, o magnífico presidente da Unimed, doutor Walter Ramalho. Temos também na assessoria a doutora Ângela Buriti, ou seja, uma grande equipe com o lançamento amanhã, e vocês vão ver maravilhas que o Instituto vai fazer. É o doutor Walter sempre inovando para o Brasil e para o mundo. A gente sempre costuma falar das próximas atrações, até porque temos agenda já praticamente fechada até março de 2022. E vão aparecer alguns entrevistados de próximos programas. Olha aí, nós vamos ter em próximas edições do Saúde Master o doutor Marcelo Sarmento, que é urologista. Vamos ter o professor Igor Braga, que é lógico, vai falar do beach tênis, a grande febre na Paraíba, no Brasil. Vocês vão ver que sensacional, é o olhar da saúde, é as quadras que estão sendo construídas. Qualquer terreno agora que esteja porventura vazio, quando você acorda, tem uma quadra de beach tênis. Isso é importante, porque leva a saúde, saúde é vida. E aqui, o nosso programa da TV Master, o Saúde Master, vai abordar. Lembro e agradeço também a todos, são milhares agora, por toda a Paraíba, nos canais 20 e 520 da Claro. Outros médicos que estarão aí também, no decorrer dos próximos programas, a doutora Euda Aranda, que ela faz parte da direção
do Instituto Unigente, vai estar aqui também em próximas edições. E esse grande médico é neurocirurgião, o doutor Daniel Paes, vem diretamente de São Paulo. Vem de São Paulo para mostrar o seu conhecimento, o seu valor, a informação de utilidade pública aqui, na bancada que salva vidas do programa Saúde Master. Ele atua em grandes hospitais lá, grandes hospitais em São Paulo, e vocês verão um cirurgião maravilhoso, maravilhoso, e aguardem grandes atrações no programa Saúde Master. Nós vamos ter uma estreia nesse dedicado realmente à saúde, e no primeiro bloco eu já tenho a meu lado a nutricionista, a doutora Romenka Bezerra, Saúde Master. Eu agradeço o convite, boa noite a todos, boa noite àqueles que estão nos assistindo, buscando saber mais sobre a saúde, né, Fábio? Verdade. E parabéns pelo programa, tá? Porque só pela introdução do programa a gente vê que é um programa que tem muito a passar para a população. Parabéns. Doutora, muito obrigado. Nós aqui do Sistema Master de Comunicação é que agradecemos. Eu sempre aqui tive um olhar muito interessante para a parte oncológica. Nós temos oncologia se agravou muito durante a pandemia, vamos dizer assim. E a doutora, ela tem uma especialização bastante necessária, que é a nutrição oncológica. Esse é o grande motivo. Portanto, iremos responder perguntas que chegarão ao vivo e outras perguntas que sempre chegam de forma antecipada. Não é isso, doutora? A senhora atende em vários locais. Sim. E uma das... A gente vê, como você mencionou, crescente, venha a surgirem novos casos por conta dessa pandemia também, né? Então, é uma área que a gente precisa ajudar muito. É verdade, doutora. A gente sempre teve esse olhar, né? Esse olhar realmente sempre enfatizando, estamos ainda diante de uma pandemia. Sim. Aqui sempre tomamos todos os cuidados e estamos tomando também, e chegou o momento de dedicar a nutrição para os casos oncológicos. E assim, já vamos começar, doutora, com a primeira pergunta. Vamos ver aí as perguntas inteligentes que chegam dos nossos telespectadores. Diz assim: grande parte dos pacientes com câncer tem perda de apetite. Quais as dicas para manter o paciente alimentado? Quem perguntou, já agradecendo, a Luana Lorena, aqui do bairro das Indústrias. Doutora, isso é um fato, né? Sim. Lógico que não é uma regra, né? Toda regra tem exceção, sim, mas a gente observa muito isso, ou seja, quando está diante de um processo a nível do câncer, é muito comum, e isso complica, evidentemente, bastante. Quando o paciente ele descobre que está com câncer, isso já é um fator que leva esse paciente a perder apetite. Ele acha que recebeu uma sentença de morte, que não é fato, ele fica ansioso, e como você disse, existem casos que o paciente ele fica naquela compulsão alimentar, mas é uma minoria. Na maioria, o paciente ele não quer se alimentar. E aí, qual seria uma dica, ou algumas dicas que a gente pode passar para esse paciente? Eu costumo dizer aos meus pacientes, numa forma muito, digamos assim, num linguajar bem claro. O ser humano, ele, quando vê um prato bonito, ele pode até nem ser gostoso. Mas quando a gente vê um prato bonito, você sente vontade de degustar, de provar daquilo ali. Então, eu oriento muito a família. É muito bom quando o paciente tem o acompanhamento familiar, que não é sempre, mas acontece, de algumas vezes ele não tem, mas quando ele tem, que aquele prato seja um prato, primeiramente, bonito, que ele olhe e sinta vontade de comer. Literalmente, se for para um adolescente, vamos fazer carinhas, esse paciente ele vai ser estimulado a pelo menos provar aquilo ali. Ok, essa é uma situação. Uma outra dica, às vezes o paciente oncológico, quando ele descobre que está com câncer e começa a perder o apetite,
Uma outra coisa que acontece é que ele acha que só tem que ter 3 refeições e que aquilo ali basta. Não. A gente pode passar a fracionar essas refeições. No lugar dele ter café, almoço e jantar, vamos fracionar. No lugar dele comer num prato, num tamanho normal, vamos colocar num pires para que não cause um mal-estar nesse paciente, achando que ele deixou sobrar muita comida. Então, bota num pires ou num prato de sobremesa. E uma outra dica que eu gosto de passar para os pacientes não precisa ter o horário. O paciente, quando ele está com câncer, não vamos botar regra no horário. Ele teve fome, vamos aproveitar aquele momento e dar um petisco saudável para esse paciente. Um prato saboroso, cheiroso, isso vai ajudar a estimular esse paciente a se alimentar. Então, a gente precisa usar todas essas manhas, comer com a família, se alimentar na mesa com todos. Não é porque ele está com câncer que ele vai comer separado. Se tiver alguém, um filho, ou a mãe, enfim, alguém que vá comer aquela mesma comida que ele, isso tudo estimula o paciente, Fábio. Nós temos aí o tema central, vamos dizer assim, o acompanhamento nutricional no tratamento oncológico. Se você não quiser, nesse momento, interagir pelo código QR, que é bem fácil, prático e seguro, você pode usar também o número aí que aparece direto com o WhatsApp. É bem fácil, olha aí, 981925555. Doutora, é lógico que essas dicas repassadas são preciosas, são dicas simples e preciosas. Sabemos que os chamados alimentos ultraprocessados é um grande mal. A qualquer momento, é um vilão. Isso. E sabemos também o quanto é difícil, por vezes, tirarmos do dia a dia esse alimento. Até porque a alimentação está bem cara e, às vezes, a salsicha está bem barata. E aí, doutora? E aí? É regra, infelizmente. Comer saudável é o melhor caminho. Alimentos processados, refrigerante, aqueles alimentos com muito açúcar, isso aí pode o paciente achar que está sendo alimentado. Ele pode estar arranjando um novo problema. Então, a gente precisa estimular a alimentação saudável. Não há outro caminho, Fábio. Ou seja, estimular a alimentação. Estimular, né, doutora? E quando se tem também uma situação que a gente vê muito, Fábio, o paciente, ele tinha uma alimentação totalmente errada, né? E aí ele descobre que está com câncer e sabe que tem que mudar o hábito alimentar. Ok, mas e que tal se a família aproveitar e mudar esse hábito alimentar também? Não tem nada a perder, vai ser uma prevenção para os demais da família, né? Mudar o hábito alimentar e estimular esse paciente também. Por isso que a próxima pergunta vai versar, vai falar sobre esse tema. Quer ver? Observem, por favor, a próxima pergunta. Chamados ultraprocessados. Assim, quais seriam os principais alimentos para evitar o câncer? É a Alessandra Nunes, aqui do bairro dos Ipês, que pergunta: doutora, isso aí é um fato. Nós temos a internet, daqui a pouco, eu já estou sonhando, no meio do próximo ano teremos a conexão 5G. Em média, 20 vezes mais rápido. Isso vai impactar na vida de todos e vai contribuir também decisivamente nos processos médicos hospitalares. Aí, doutora, quando a gente fala aí em alimentos que possivelmente podem prevenir o câncer, as pessoas vão logo na internet. Eu costumo dizer que a maravilhosa internet tem de tudo. Tudo de bom e tudo de ruim. Realmente existem esses alimentos? E aí, doutora? Sim, existem, Fábio. Existem esses alimentos. O que é que acontece? Como você disse, a internet, ela tem de tudo. Ela tem fato e ela tem fake, né? Tem muita coisa na internet que, inclusive, eu converso muito com os pacientes, que às vezes eles chegam e dizem, não, porque me disseram, ou eu li na internet que tal alimento é bom para o câncer. Tem que tomar, primeiro, muito cuidado com essa fonte de pesquisa,
Porque lá tem pessoas realmente que estudaram e colocaram lá, postaram lá, verdades, digamos assim. Mas vocês vão encontrar muito fake. Vão encontrar coisas que vão dizer a vocês que é bom para o câncer, mas vamos lá, é bom para o câncer e pode causar um outro problema. Então, que alimentos seriam esses, respondendo a Alessandra, para evitar o câncer? A gente tem como prevenir o câncer. Existem alguns alimentos que não é que se você comer saudável, eu como saudável, eu estou livre do câncer. Não, mas você vai estar prevenindo. Se tiver uma predisposição no seu organismo, você, numa alimentação saudável, não comendo alimentos industrializados, ultraprocessados, enlatados, embutidos, tipo bacon, presunto, calabresa, você evitando essas frituras, tudo isso vai contribuir para que você venha a evitar o câncer. Mas eu já recebi paciente dizendo, eu sempre comi saudável, por que eu tenho câncer? É o que eu estou comentando. A gente pode prevenir, mas não quer dizer que se comermos saudável, necessariamente e infelizmente a gente consiga evitar o câncer. Hoje tem o clima, tem o sedentarismo, tem uma série de fatores que podem levar, infelizmente, por mais que a gente coma saudável, a vida agitada, né, das pessoas, isso tudo pode levar ao câncer. O programa Saúde Master está entrevistando nessa noite a nutricionista especializada na parte oncológica, a doutora Romeica Bezerra. Doutora, essa próxima pergunta eu já estou visualizando aqui, eu tenho certeza no que eu vou dizer, é a dúvida de centenas e centenas de pessoas nesse minuto. Vamos ver. Diz assim, é verdade que o câncer se alimenta de açúcar? Assim, existe algum tipo de açúcar que podemos usar como o mascavo ou o adoçante xilitol? Quem perguntou de forma muito inteligente foi a Raimunda Isabela aqui, do bairro do Bessa. Doutora, pergunta maravilhosa, né? Porque muito inteligente gera dúvida. Lógico, eu li, eu sempre me aprofundo, mas eu quero ouvir da senhora. E aí, doutora? Então, vamos lá. Raimunda, sua pergunta foi extremamente inteligente e ela assim, muita gente tem essa dúvida, como o Fábio mencionou, tá? Primeiro, é verdade que o câncer se alimenta do açúcar? Não, não é que o câncer se alimenta do açúcar. O que é que acontece? Tudo que nós ingerimos e que vem a alimentar a célula, né? A glicose, ela é utilizada, digamos assim, e vai para a nossa célula. Só que ela não escolhe a célula. Não, eu vou para as células benignas e não vou para as malignas. Ela vai para todas as células. Mas não é que o açúcar, qual é o problema do açúcar? O açúcar, ele vai gerar uma obesidade, vai gerar um excesso de peso e vai gerar outros problemas. O açúcar, ele não alimenta o câncer. Não é que você ingerindo açúcar, as células vão se multiplicar porque você ingeriu açúcar, ou elas vão crescer porque você ingeriu açúcar. Nós precisamos da glicose, nós precisamos do carboidrato, né? Mas e se tirar esse carboidrato, é a solução? Não. Nem é uma função fácil. Vamos tirar o carboidrato, resolver o problema. Não. E além de ser difícil, não é necessário fazermos isso. Existe uma coisa que a gente chama de uma alimentação vazia. Então, se você vai ingerir um carboidrato que ele não te traz nada de bom, ele é um carboidrato vazio. E aí a gente pode substituir por um carboidrato saudável. Tem nas frutas, tem nos cereais. É uma forma de você não deixar de ter energia, porque se a gente tira o carboidrato, a gente fica sem energia, certo? Se um paciente com câncer tira o carboidrato, ele vai perder um pouco da defesa do organismo. Essa imunidade pode fazer, inclusive, interromper, inclusive, o tratamento da quimioterapia. E se é interrompido, prejudica todo o paciente. Então, a resposta é não, Raimunda. E já que estamos falando em alimentação, tem um alimento que é completo, é do São Brás. Eu gosto muito, é de manhã, é de noite,
às vezes até no horário do almoço, que é o novo milho da São Brás. Vamos ver o vídeo aí. Novo milho, o flocão da São Brás. Produzido com mais alto padrão de qualidade, para você ter o melhor cuscuz na sua mesa. Grãos rigorosamente selecionados e processados com a precisão da tecnologia suíça, num dos mais modernos moinhos de milho do mundo. Tudo isso garante o controle para um produto sem comparação. Flocão Novo Milho. Tecnologia única. Qualidade incomparável. Eu gosto de frisar, muitos telespectadores já sabem, eu estou me lembrando, às vezes o pensamento flui aqui no Saúde e Marcha de forma inteligente. Eu morei 14 anos em Manaus, já faz um tempinho, né, desses 14 anos. E havia uma dificuldade à época, né, lá em Manaus, região norte, em encontrar os produtos da São Brás. Aí eu comecei a pedir pelo Sedex, né? Papai enviava os produtos, gastei muito com o Sedex. Mas quando chegavam os produtos da São Brás, o café, qualquer produto da São Brás, eu vou dizer, é um diferencial grandioso. E lá no Amazonas, os manauaras, né, como chamamos, toda vez que via um produto da São Brás e que provava, pelo amor de Deus, eu quero também. Aí começou todo mundo a pedir. Hoje eu acho que já se encontra lá em vários locais. Mas os produtos da São Brás são as perguntas da interação, abordando hoje a nutrição no olhar da oncologia. Vamos ver o que chegou. Olha que interessante, doutora. Tratamento devido a um câncer de mama. É ruim comer camarão ou crustáceos? É a Maria Daniela aqui do bairro da Torre. Doutora, outra pergunta bastante interessante, né? Temos notado isso nos lares, né? Para quem pode comprar, às vezes o camarão está mais barato do que o quilo de carne, né? Mas sempre tem essa informação que o camarão pode levar à infecção, e eu creio que foi esse o olhar no momento dessa telespectadora. E aí, doutora? Então, Fábio, não há nenhum embasamento que comprove que... Eu, particularmente, eu não indico para os meus pacientes, ao contrário, eu até peço que não comam marisco, crustáceo, algum camarão que seja, nenhum, porque não há embasamento, mas eu vejo a questão da procedência. E aí, de onde vem esse camarão? A imunidade de um paciente oncológico, ela automaticamente ela é atingida, né? Então, eu prefiro que o paciente ele não entre para esse caminho. Vamos deixar para comer depois? Eu acho que é um momento que ele tem que priorizar a saúde dele. E aí, eu, particularmente, peço aos meus pacientes que não comam crustáceo. Eu sei que a carne está mais cara, mas aí a gente pode substituir pelo peixe, a gente pode substituir pelo frango, que também está mais barato do que a carne. Um detalhe interessante, vamos emendar já agradecendo ao Gil, ao Rafael, ao Daniel, ao Alisson, a produção da Verônica Amorim. Essa próxima pergunta, doutora, são muitos os sucos, as composições que você encontra na internet. É suco de tudo. Eu sei que sucos podem traduzir maravilhas, né, para o ser humano. Mas vamos ver esse aí, do quimioterapia. Quem pergunta é a Marlene Vanessa, é lá de Campina Grande, do bairro da Palmeira. E aí, doutora? Então, Marlene, eu vou aproveitar essa sua pergunta para, inclusive, fazer um comentário. O que é que acontece no paciente oncológico? Cada caso é um caso. Não existe um plano alimentar pronto para um paciente oncológico. Porque o paciente, ele chega, ele está com câncer de mama, mas ele pode estar com câncer de ovário, enfim. E além da localização do câncer, tem o tipo de câncer, tem as outras comorbidades que esse paciente pode ter. Então, quando a gente fala em alimentação para um paciente oncológico, é amplo. Tem coisas que são saudáveis, inclusive, mas que a gente tem que chegar e dizer ao paciente que ele não vai poder. Vou pegar a sua pergunta como exemplo. Você me perguntou com relação ao suco de abacaxi, gengibre e limão. Abacaxi e limão, ótimos, saudável,
tem vitamina C, é muito bom para a imunidade, são cítricos, né? Então isso aí é um fator bom e um fator ruim. O abacaxi e o limão, quando é que a gente não pode indicar, um dos casos que a gente não pode indicar num tratamento com a quimioterapia? Existe uma das reações com relação à quimio, porque as reações no câncer, no tratamento oncológico, perdão, com a quimioterapia, muda também de pessoa para pessoa. Tem gente que simplesmente não sente nada. E tem gente que sente quase que todas as reações. Azia, vômito, cabelo cai. Não há uma regra. Às vezes a pessoa tem a mesma faixa etária, está com o mesmo câncer, tudo, mas as reações podem ser diferentes. Então, tem uma das reações que chama-se mucosite, que é a feridinha na boca. Então, se um paciente, por conta do tratamento com a quimioterapia, aparecer a mucosite, esse paciente eu já não posso indicar para ele fazer o uso do limão e nem do abacaxi, porque são ácidos. Vai queimar a boca dele e vai irritar mais essa lesão. Mas é bom sim, porque ajuda na imunidade, tem a vitamina C, ótimo. O gengibre, ótimo também na questão da ajuda na circulação. O gengibre, ele, em um dos sintomas que acontece com consequência da químio, que é a náusea, o enjoo, é ótimo, a gente indica o gengibre. Mas aí vamos analisar cada caso. Tem casos que o gengibre não é benéfico para o paciente. Então, todas essas dicas que são passadas, eu gostaria muito que se observasse, é aí que eu vejo, Fábio, a importância do acompanhamento nutricional com a especialização, porque a gente estuda focado nisso. Se você pesquisa, porque eu vi que o abacaxi, gengibre e limão são ótimos para o tratamento da quimioterapia, e surge, por exemplo, a mucosite, e aí? Você vai arranjar um outro problema que vai dificultar a deglutição, porque a feridinha não é só labial, ela toma conta da boca e vai lhe prejudicar. Então, não deixem de ter um acompanhamento nutricional especializado no tratamento da quimioterapia, no tratamento do câncer, né? Não da quimioterapia, mas no tratamento do câncer. Porque isso vai fazer toda a diferença no no início, antes de você começar a quimio, se puder, procure um acompanhamento especializado de nutrição. E agora eu vou falar direto para os médicos que são profissionais, empresários da área da saúde. Os que têm clínicas, hospitais, laboratórios, ou seja, está chegando aí, será em junho, seremos o primeiro na América Latina, iniciando pelas capitais, né, João Pessoa aqui, lógico, o 5G. E para isso, há necessidade que os projetos também sejam adequados. E há uma empresa na área da arquitetura médico-hospitalar, aqui em João Pessoa, que realiza projetos para todo o Brasil, que é extraordinária. Eu vou falar agora da ArquiMaisMed. Aparece aí a logo. Agora, na sequência, as competentes arquitetas responsáveis pela ArquiMaisMed. E agora, alguns projetos. Notem a beleza, a adequação, a necessidade de se estar em ambientes como estes que estão sendo mostrados, projetados pela ArquiMaisMed. Portanto, se você vai fazer uma reforma, uma adequação, se está pensando em construir, não importa a sua clínica, vai construir um hospital, fale com a ArquiMaisMed. Agora vai aparecer o endereço da internet, é bem fácil, é só você digitar aí arquimaismed.com. Aí estão as arquitetas responsáveis, a Rosivânia Freitas e a Vanessa Marinho. E ligue agora, encomende o seu projeto, faça uma consulta, vamos investir. É só ligar para o WhatsApp 993323002. Doutora, a senhora está sendo muito didática, a interação aqui, o público já está dizendo como é bacana a forma com que a doutora explica. Doutora, parabéns. Que bom. É isso, é a necessidade da utilidade pública.
Para isso existe o programa Saúde Master. Vamos a mais perguntas nessa dinâmica maravilhosa. Vamos ver aí. É verdade que a amamentação protege as mães do câncer de mama e os bebês do sobrepeso e da obesidade? É a Luísa Flávia, lá de Campina Grande, do bairro muito populoso, viu? Do Catolé. E aí, doutora? Verdade verdadeira. A amamentação, ela tanto vai proteger o bebê de alergias, vai proteger o bebê de infecções mais comuns, vai proteger o bebê de uma série de doenças da infância. A amamentação vai contribuir nessa prevenção, digamos assim, vai proteger sim. E com relação à mãe, vai prevenir, ajudar na prevenção do câncer de mama para essa mãe. E tem uma coisa que acontece muito no pós-parto, que é comum acontecer, a depressão pós-parto. E a mãe que amamenta, ela também previne essa depressão pós-parto. E o ideal é o quê? Que a mãe amamente os 6 primeiros meses, só na amamentação, mas isso aí com certeza ela tem uma orientação do pediatra, mas a gente reforça, né? E depois ela comece aos pouquinhos, a inserir o alimento in natura. E que se isso puder, amamenta até pelo menos os 2 anos de vida. É bom para a mãe e é bom para o bebê. Doutora Romeica Bezerra, nutricionista. Doutora, são muitas as perguntas aqui, eu sempre digo, está chovendo de perguntas, eu vou sintetizar aqui. É lógico que estamos ainda numa pandemia. Muitas pessoas estão perguntando, eu vou perguntar à senhora, logicamente, qual é a opinião em relação a várias vitaminas que muitas pessoas passaram a tomar achando ou pensando que vai proteger da Covid, né? Está chegando muito essa pergunta, ainda estamos, repito, numa pandemia, estamos nos protegendo, vacinados, já vou tomar agora a 3ª dose. E aí, doutora? Olha, infelizmente, as pessoas ainda têm esse hábito de fazer assim, tome porque fulano tomou e foi bom para fulano. A nossa digital, eu digo muito isso para os meus pacientes, nós temos uma digital diferente, não tem um ser humano com a mesma digital do outro. Então, não sigam dessa forma. Peguem uma orientação. A pandemia veio, pegou todo mundo desprevenido, foi uma coisa que assustou mundialmente, mas não saiam tomando alguma coisa porque alguém disse que era bom. Vá ao médico, procure um profissional e aí sim, tome aquilo de acordo com que um profissional que estuda muito para isso indique. Não vá, não, porque se comer isso, ou se fizer isso, se tomar todo dia isso. Gente, não é dessa forma que funciona, tá? Porque se fosse, não teríamos tido um índice altíssimo de mortes por conta do Covid. Não é tão prático. Então, procurem orientação de profissionais capacitados para vocês saberem a suplementação, o que tomar, o que não tomar, que vitamina é ideal. Até eu falo muito que as pessoas fazem, estou gripado, vou tomar vitamina C. Gente, vitamina C é para se tomar antes de gripar. A gente tem que estar tomando a vitamina C antes. Não é porque depois que eu já estou lá, a vitamina C vai operar o milagre, não. Então, vamos cuidar, prevenir, tudo com antecedência. Eu quero agradecer muito a audiência crescente. Deixa eu só avisar uma coisa a vocês sabem, né, da minha sinceridade aqui. São muitas as pessoas aqui que elogiam todos os programas, os entrevistados, a condução em si do programa, os temas abordados. Uma coisa que creio que são sabedores. Eu respondo a todo mundo. Quando chego em casa de madrugada, já começo a responder. Porque se fôssemos abrir um espaço, não que não seja importante, mas só para falar aqui dos elogios, iria demandar um tempo bem interessante. Mas, repito, vamos responder a todos e as perguntas que o tempo não propicia que sejam respondidas, sempre repassamos para os médicos e as médicas que aqui estão ou estiveram. A próxima pergunta eu achei sensacional. Por isso que a gente diz, quem hoje tem um celular, e praticamente todo mundo tem,
tem a inteligência na palma da mão. Por isso que surgiu essa pergunta. Vamos ver aí. Os benefícios da ingestão de frutas, verduras e legumes na prevenção do câncer supera os males dos agrotóxicos presentes nesses alimentos. Quem perguntou de uma forma muito inteligente foi o Edson Alexandre. Eu conheço esse bairro, é lá em Campina Grande, é o bairro do Monte Santo. Doutora, que pergunta interessante, né? Sim, maravilhosa. Sim. Por quê? Eu comecei a pesquisar e tudo a gente tem que analisar. Há uma incidência nos agrotóxicos. Quando a gente pensa, e a gente já vê aí, lógico, há muito tempo nos supermercados, tem aquela verdura que diz ali que não tem agrotóxico. Mas se o quilo da tomate com agrotóxico é R$6, sem agrotóxico é 20. Portanto, muitas vezes está bem longe do padrão, ou seja, do que se pode realmente consumir. Por isso, essa pergunta foi vital. E aí, doutora? Então, Edson mandou a pergunta, né? Ótima pergunta, Edson. Veja só, os agrotóxicos eles estão presentes, infelizmente, em grande parte da produção dos alimentos no Brasil. Isso aí é fato, né? Então, o que é que eu costumo falar para os meus pacientes? O ideal, primeiro, que você fez a pergunta se supera os males dos agrotóxicos presentes nesses alimentos. Não há nenhuma comprovação científica, nenhuma ligação de que o agrotóxico ele pode levar ao câncer. Não tem essa comprovação, certo? De que o câncer veio através de um alimento que você ingeriu com agrotóxico. Porém, tem duas dicas simples que eu passo para os meus pacientes e vou passar para você agora. Eu digo aos pacientes, qual é a dica? Se você puder fazer uso de orgânicos, beleza, ok. Mas se você não tem o acesso ou não pode por alguma razão, então anota aí essa dica. Primeiro é você fazer uso de verduras, frutas e legumes da época. Por que da época? Porque se são frutas, verduras e legumes da época, automaticamente eles estão novinhos, fresquinhos. Provavelmente eles não vão estar pulverizados com agrotóxico. E se tiver, é uma quantidade menor, porque ele não vai precisar, ele é novo, ele não vai precisar ter algo, pelo menos para consumo seu. E por que para consumo seu? Porque a outra dica é que, além de ser da época, procure frutas, verduras e legumes da sua região. É diferente de você querer consumir uma fruta que não é da sua região. Ela faz uma estrada, ela tem um percurso e ela precisa ser colocada, precisa que se coloque nela alguma coisa para que ela tenha uma vida útil maior e que chegue bonitinha para você, na sua região. Então, a dica é, procure frutas, verduras e legumes da época e da sua região. A probabilidade de errar é menor. Se puder ir para os orgânicos, beleza. Mas se não puder, agarre essa dica. Lembrando que daqui a pouquinho, ao vivo, no programa Saúde Master, nós vamos contar com a presença de um médico, eu caracterizo como extraordinário em várias áreas, mas principalmente na oftalmologia, o doutor Ricardo Azevedo. Só para que os senhores, as senhoras tenham uma ideia, ele passou muito tempo nos Estados Unidos. É lógico que agora está com a clínica dele, há algum tempo, aqui na cidade belíssima de João Pessoa. A universidade que ele fez pós-doutorado é uma das maiores e melhores do mundo nos Estados Unidos, é a Johns Hopkins. Só para que tenham uma ideia, vou só levar uma informação. A Johns Hopkins, nos Estados Unidos, está ampliando o seu parque lá. E essa ampliação é um investimento de 200 milhões de dólares. É uma coisa, realmente uma loucura, o que se investe realmente na pesquisa e na educação nos Estados Unidos. A gente espera que o Brasil também passe a ter essa visão, né? Se Deus assim quiser. Portanto, doutor Ricardo Azevedo, daqui a pouquinho, e nós vamos falar
sobre o câncer de retina ou câncer na retina. Vocês vão ver, tão comum, né? Muitas vezes a gente nem vê sobre essa ótica, mas vocês terão outra entrevista e um tema que dificilmente você vê na TV brasileira. Doutora, vamos responder mais uma pergunta aí dentro do nosso tempo. Vamos ver que pergunta acabou de chegar. Diz assim: os suplementos alimentares são importantes no controle ou na prevenção do câncer? Quem pergunta é Anderson Rodrigues, lá de Campina Grande também, ali na entrada. É bem bonito esse bairro, é o bairro do Mirante. E aí, doutora? Sim, eles são, eu diria até que quase que indispensável. O que é que acontece? O paciente, quando ele descobre que está com câncer, ele nem sempre consegue ingerir a alimentação numa quantidade adequada. E a gente precisa suplementar muitas vezes esse paciente. É regra? Não, não é regra. Mas muitas vezes precisamos, na maioria das vezes, precisamos suplementar esse paciente. Suplemento nada mais é do que fazer o equilíbrio da alimentação, e o que a alimentação não está atendendo à necessidade daquele paciente, a gente suplementa. Aquele paciente, às vezes tem, como no início perguntaram com relação a perder o apetite, e aí a gente precisa suplementar. Se ele comer só 3 vezes, vamos aproveitar essas 3 vezes para deixar o alimento mais completo, com aporte calórico adequado, para ele tratar do câncer. Porque ele fala no controle ou na prevenção. Com relação à prevenção, nem é tão frequente, mas durante o câncer, sim. E não há um suplemento específico, caso alguém pergunte qual o suplemento. Não há, gente. Cada caso é um caso. Existe suplemento que um paciente diabético ele não pode. O paciente com intolerância à lactose ele não pode. Então, eu reforço a importância de se procurar um profissional para que tenha todo esse acompanhamento, toda essa orientação e que o paciente fique preparado para receber o tratamento durante, principalmente se for a quimioterapia. Depois que eu falei aqui no programa, são muitos os telespectadores que começam a fotografar assistindo o programa, evidentemente junto, doutora, com os animais. Eita. Aí é uma coisa incrível que chegam de fotos, uma coisa maravilhosa. Um dia eu vou tirar um momento só para mostrar, prometo. É o telespectador com o cachorrinho de estimação, mas também com gatos, às vezes cachorro e gato. Aí nesse meio aparece de tudo, até porque já trouxemos aqui em entrevistas. É gente tirando a foto com a cobra de lado, é com a tartaruga. Ou seja, a nossa audiência na área, vamos dizer assim, animal, é uma coisa fascinante, né? São os bichinhos de Deus, sagrados, inclusive. E para isso tem um plano de saúde. Tem um plano de saúde animal, que está anunciando aqui em primeira mão, com exclusividade e até já fazendo promoção. É a Planvet Saúde. Vai aparecer aí a logo da Planvet Saúde e é um plano de saúde, lógico, da área VET. E esse plano de saúde, a Planvet, está fazendo inclusive uma promoção. Vocês vão ver, está aí a logo da Planvet Saúde. É um plano nacional que está, obviamente, agora também na Paraíba, e na sequência, olha que coisa linda, a Planvet, o animalzinho ali, né, sendo cuidado devidamente. Vamos ver uma próxima imagem, aí um gato aí, muito bonito, por sinal. E agora a promoção, atenção, 50% agora, na primeira mensalidade da Planvet Saúde em todos os planos. Ou seja, se você aderir agora, olha o que está liberado. Já fica liberado com 50%. Já a consulta para o seu animal, o hemograma, o microchip, que é altamente interessante, e também para qualquer necessidade de emergência. Se você quiser agora entrar em contato, é bem fácil, o site é só colocar planvetsaude.com.br. A próxima imagem deve aparecer, inclusive, está aí o endereço bem fácil do Instagram. Você coloca agora no Instagram, você busca por tudo juntinho, Planvet Saúde, e você vai ver. É o plano de saúde
agora também na Paraíba, repito, é nacional e chegou o momento de também proteger o seu animal. Portanto, pensou em plano de saúde, pensou em Planvet Saúde. Doutora Romeica Bezerra, nutricionista. Nós chegamos no final do nosso primeiro bloco apenas. Doutora, eu sempre tenho procurado aqui, temos conseguido inovar. A proposta, né, a partir da idealização aqui do nosso presidente, do Alex Filho, é justamente essa. É levar um programa de extrema qualidade e de utilidade pública. Eu tenho certeza que há 2 anos e 3 meses estamos conseguindo isso efetivamente. E agora eu criei tipo um mimozinho para o noite. Doutora, olha que interessante. Aqui vamos dizer, é a nossa marca. Olha que coisa linda. Aqui ó, tem Saúde Master. Aqui o símbolozinho, estão vendo? Do DNA, que remete à vida. É o que sabemos fazer, é o que mais sabemos fazer aqui no programa. É salvar a vida com a ajuda de médicos, de profissionais, como, por exemplo, a doutora que está ao meu lado. Portanto, doutora, aqui é um troféu. A partir de agora, eu sei que isso aqui vai ser cobiçado pelos médicos e profissionais de saúde do Brasil inteiro e eu passo às mãos da senhora. Ô, Fábio, muito obrigada. E agora que está aqui, está aparecendo? Tá. Muito obrigada pela... Ai, doutora, ficou lindo demais, viu, doutora? Bacana, com certeza. Muito doutora, obrigada, Fábio. Eu queria, nesse momento, a senhora pode ficar à vontade para dizer, né, o que sempre perguntam, é normal, aonde a senhora atende, as redes sociais, a senhora pode ficar assim, muito à vontade. Olha, ficou um cenário maravilhoso. Notem que aqui, né, o tablet também, eu adesivei, vamos dizer assim, com esse novo padrão, porque essa visualização, ela transmite também qualidade. É isso que buscamos eternamente. Doutor, e aí, como é que encontra a senhora? Então, eu atendo no COPA, que é o Centro Oncológico da Paraíba, são profissionais da área oncológica e também bariátrica lá no COPA, que fica na Torre. Eu atendo também na Alure, que fica na Avenida Beira Rio, e tenho alguns dias do mês, que eu atendo na Policlínica das Praias. Então, para falar comigo, para tentar alguma pergunta que vocês gostariam de enviar, tem o meu Instagram, que é romeicabezerra.nutri, e tem o meu telefone, o WhatsApp, que vocês podem falar, eu não tenho problema. Às vezes eu não respondo na hora por estar atendendo paciente ou fazendo um plano alimentar, mas eu retorno, que é o 98862-5229, 83. É o DDD, já que a gente está para todo o Brasil. Para então todo vamos colocar o Brasil e o mundo, pela internet, pelo YouTube, pelo Instagram nesse momento, doutora. Isso. E eu gostaria, assim, de deixar um recadinho, sabe, Fábio? Pois não, doutora. Porque, como você iniciou, você falou nessa questão que nós tivemos a pandemia, e aí isso vai gerar, infelizmente, novos casos de câncer. E eu gostaria muito que as pessoas que estão com o câncer não deixem de procurar ajuda, porque ainda há o risco da pandemia. Realmente a pandemia ainda não acabou, temos que ter o cuidado, ok? Mas não deixem de se cuidar, não deixem de ir para uma quimioterapia, não deixem de ir ao seu médico, porque isso aí, um tratamento inclusive interrompido, você já começou, precisou interromper por conta da pandemia, corre, não para, porque as células elas não param de se multiplicar. Então a gente precisa seguir com esse tratamento ou iniciar esse tratamento. E quando vocês descobrirem, caso alguém descubra, procurem uma equipe multidisciplinar para acompanhar o seu tratamento. Vem o médico, vem o psicólogo, vem o nutricionista, procurem uma equipe especializada nisso daí. Eu hoje atendo pacientes oncológicos, né? Eu já trabalho nessa área há quase 5 anos, e é uma área que eu me identifico muito, mas eu senti também a necessidade do oncológico e o clínico, eu senti também a necessidade de adentrar para a parte da bariátrica. Então eu estou quase lá. Daqui a pouco tempo eu estou concluindo essa especialização para que a gente possa somar. Por quê? Porque a bariátrica
vem da obesidade, né? O paciente é obeso, ele vai procurar a bariátrica. E a obesidade é um dos fatores de risco para o câncer. Então, vamos cuidar. Doutora Romeica Bezerra, muito obrigado. Eu vou pedir uma coisa, não saiam daí. Nós vamos ter um pequeno intervalo comercial e daqui a pouco mais uma entrevista sensacional. É daqui a pouquinho.